os 5 anos mais torturantes, miseráveis, infelizes, idiotas, desperdiçados, loucos e malucos. Eu sabia, bem lá no fundo do meu coração, que não estava certo quando eu fiz aquilo. Ouça, nós podemos saber muito bem no fundo que algo não está certo e ainda querer isso tanto que passamos por cima do que sabemos por dentro e fazemos assim mesmo. Assim, quando oramos com o melhor de nossa habilidade, precisamos de orar de acordo com a palavra de Deus, precisamos orar à vontade de Deus, e eu não preciso orar... Deus, salve meu filho se for sua vontade. Eu já sei que é sua vontade. Eu nem preciso orar, Deus, atenda a minha necessidade se for sua vontade. A Bíblia me diz que é sua vontade atender a minha necessidade, mas eu não preciso dizer-lhe como fazer e quando fazê-lo. Você já fez sugestões para Deus? Bem, Deus, você poderia... Sim, eu já fiz isso, você poderia, sabe? E assim, sempre que eu oro para praticamente qualquer coisa. Não há nada que eu não seja ousado o suficiente para pedir a Deus. E eu me sinto muito segura em fazê-lo, porque eu estou certa de que se não for melhor para mim, Ele não vai dar-me. Assim, você nunca tem que ter medo de estar pedindo muito a Deus. Se estiver, Ele não vai dar a você. Mas eu oro regularmente. Quando eu oro, eu digo assim: Deus, eu vou te pedir isso. Eu quero. Mas se isso não for melhor, não me dê, porque eu não quero o que você não quer que eu tenha. Então, o que for preciso para nos tirar do ponto de usar Deus para conseguir o que nós queremos. Ouça, minha lista de orações costumava ser absolutamente patética. Quer dizer, eu tinha essas 15 coisas que se Deus não fizesse naquele dia, eu nem sabia se eu poderia continuar salva. Agora, Deus, se eu não tiver um avanço hoje, então eu vou ficar de mau humor o dia todo. Oh, pobrezinha. Pai nosso que está no céu, santo é o seu nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Veja, tudo o que precisamos está aqui na oração do Senhor. Não ande por aí com medo de que você possa orar fora da vontade de Deus. Ore corajosamente. Orgulho. Eu perguntei a Penny esta manhã, minha assistente administrativa, eu disse: Penny, você sabe, já lutou muito com orgulho em sua vida? Ela disse: não, até que você começou a pregar sobre ele. E eu pensei, foi uma grande resposta. Ela disse: eu não sabia que era um problema até você começar a pregar sobre ele. Bem, como você pode dizer se você está tendo problema com orgulho? Bem, o quanto é fácil para você estar errado. O quanto é fácil para você dizer, sabe o que? Eu estava errado. O quão é fácil você receber uma direção ou uma correção de uma outra pessoa sem ficar na defensiva. O quanto julgamos aos outros. O quanto nós entramos na vida de outras pessoas e temos opiniões sobre o que elas estão fazendo. O quanto nós queremos ser vistos e notados, o quanto queremos ser aplaudidos, o quanto nós queremos ser admirados. Então agora alguns de vocês vão ter problemas com orgulho que nunca pensaram que teriam. Deixe-me lhe dizer algo, o fruto do orgulho é tão abundante. Cara, eu só tenho uma área nas Escrituras para ler e vamos ter que deixar isso de lado, sabe? Orgulho, você nem mesmo pedirá ajuda a Deus se não tiver humildade. Porque a independência é fruto do orgulho. Como uma criança, eu faço isso sozinho, faço isso, eu faço.
Lucas 18:9, ele também contou esta parábola, Jesus sendo ele também contou esta parábola a algumas pessoas que confiavam em si mesmas e estavam confiantes de que eram justas, que eram retas e justas com Deus. E por isso desprezavam todo o resto dos homens. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu tomou a sua posição ostensivamente. Eu realmente não sei o que isso significa, mas eu acho que é tipo assim. E eu amo isso que vem agora. Então, de repente, ele começou a orar no íntimo consigo mesmo. E ele não estava falando com Deus, ele estava orando para impressionar a si mesmo. Você já foi convidado a orar publicamente ou a liderar a oração e você já percebeu que estava mais preocupado em como você está aparecendo para as pessoas do que o que você está dizendo para Deus? Cara, eu já fiz. Assim ele começou a orar no íntimo e com ele mesmo. Deus, eu agradeço por não ser como o resto dos homens. Você pode imaginar alguém, mas veja, aqui está a coisa, nós podemos não dizer. Corruptos, ladrões, adúlteros. Eu não tenho tatuagens. Eu deixo meu cabelo limpo e arrumado. Eu nunca me vestiria desse jeito na casa do Senhor. Ah, meu Deus! Quer dizer, houve um período de tempo na minha vida que eu realmente não entendia como Deus poderia ungir alguém usando jeans. Eu não entendia. Quer dizer, sabe, você jamais me veria aqui usando jeans. Eu pensava que Deus só ungia poliéster e... Até eu ir a um lugar onde a unção era tão palpável que você poderia cortá-la com uma faca e... Todos na plataforma pareciam que tinham acabado de sair da cama e eu pensei, bem... Eu acho que Deus não se importa tanto com isso. Acho que é o nosso coração que importa. Eu ainda acho que devemos fazer o nosso melhor para Deus. Eu estava conversando com meu filho que sabe, ele fica melhor do que eu, porque ele é 35 anos mais novo do que eu. E eu disse, bem sabe, você deve fazer o seu melhor, você deve vestir o seu melhor para Deus. Ele disse, este é o meu melhor, estou vestido. E sabe, é tão bom entrar nesses detalhes. Como pensamos que Moisés estava quando ele subiu na montanha para receber os 10 mandamentos? E sabe, eu não sei. João Batista certamente era estranho na aparência, quer dizer, ele usava pelos de camelo, comia gafanhotos selvagens, mel de árvores, andava gritando para as pessoas, arrependam-se! Eu duvido que nós pudéssemos receber uma palavra dele. Mas veja você, eu tenho que olhar para as coisas assim, caso contrário eu não consigo entender, é como, sabe, eu não quero apenas olhar para isso e não tirar disso nada. Olha, eu estou tão feliz por não ser como todo mundo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu tiro o dízimo até do dinheiro que eu ganho no meu aniversário. E sabe, eu me lembro disso. De ir para frente e para trás com Deus, se eu deveria ou não tirar o dízimo do dinheiro do meu aniversário. A coisa toda era, eu não precisava fazer nada. Mas o cobrador de impostos, o pecador, simplesmente de pé à distância, nem sequer levantava os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo, ó Deus, seja favorável e benevolente, especialmente misericordioso para comigo, um pecador mau como eu sou. Digo-lhes que este homem foi para casa justificado, perdoado, endireitado, em retidão com Deus, em vez do outro homem, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado.
Egocentrismo. Chegou a hora do robô. Agora apenas para minha própria satisfação. Quantos de vocês nunca me viram fazer o robô? Bem, para ser honesta, não há realmente muito nele, mas de alguma forma tornou-se mundialmente famoso. E sabe, até mesmo na Índia, nós tivemos que fazer no dialeto indiano quando estivemos lá. E também na África, eu tive um garotinho vivendo no mato, e quanto a mim, então... Ok, então aqui está a coisa, sabe? Eu acordava de manhã, e antes mesmo de me levantar, ainda na cama, eu pensava, e quanto a mim? Como eu poderia fazer Dave não ir a esse jogo de futebol hoje apenas... fazer o que eu quero que ele faça para variar, Deus. E os filhos, eles só brincam e fazem bagunça. E eu faço todo o trabalho por aqui. E quanto a mim? E Deus começou a falar comigo, ele disse, sabe, Joyce, você me lembra o pequeno robô, é como se o diabo te encontrasse todas as manhãs. E cada um desses pensamentos egoístas que ele coloca em sua mente são como se ele estivesse te dando corda e te preparando para o dia. Bem, se Dave apenas fizesse o que eu quero, se as crianças me tratassem melhor e se eu não tivesse que fazer todo o trabalho aqui nesta casa, meu Deus. E ele disse, então você coloca os pés no chão e é assim que você parece o resto do dia. E quanto a mim, bip, bip, e quanto a mim. Sabe, apenas pela nossa própria alegria e para agradar a Deus e sermos mais poderosos na oração, em vez de ter nós mesmos em nossa mente o tempo todo, e não vou nem mesmo dizer para tentar muito não pensar em si mesmo, não, o que eu vou te dizer é para apenas substituir todos aqueles pensamentos egocêntricos com oração e focar em o que eu posso fazer para alguma pessoa hoje para tornar sua vida melhor. E então fazê-lo de propósito. Marcos 8,34, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse-lhes, se alguém realmente quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, ignore, esqueça, rejeite os seus próprios interesses, tome a sua cruz e siga-me. Agora isso não significa que você não deve cuidar de si mesmo, que você nunca vai poder fazer nada por si. Basicamente ele está falando sobre não viver uma vida egocêntrica e egoísta. E quanto a mim, sabe? Eu fiquei tão maravilhada quando eu realmente examinei as orações do apóstolo Paulo. Porque minha lista de orações era patética e um dia eu senti que deveria olhar para a maneira como Jesus orava e como o apóstolo Paulo orava. E sabe, em cada um dos livros, Efésios, Colossenses, Filipenses, Paulo tem várias orações diferentes que ele orou para a igreja. Efésios 1, 17 até o 19, ele orou para que o povo viesse a conhecer a Deus de uma forma profunda e íntima, para que eles soubessem quem eles eram nele, a esperança de sua vocação. E para que conhecessem o poder disponível para eles como crentes. Em Efésios 3, 16 até o 21, ele orou para que o povo fosse fortalecido com todo o poder e força no homem interior, através do Espírito Santo, enchendo todo o seu ser e sua personalidade. Ore para que eu tenha uma personalidade cheia do Espírito, eu aprecio isso. Então ele entrou nestas orações, quero que você ouça, porque isso pode ser transformador para alguns de vocês. Então ele entrou nestas orações e por 3 versos, ele concentrou-se em pessoas realmente sabendo o quanto Deus as amava. Eu oro para que eles conheçam a altura, a profundidade, o comprimento e a amplitude do amor que Deus tem por eles, para que eles experimentem esse amor pessoalmente por si mesmos. Então eu gostaria de compartilhar com você algo que eu acredito que Deus ensinou-me.
Antes de tudo, faço estas orações sobre as pessoas. Eu oro sobre os nossos parceiros frequentemente. Mas às vezes eu penso, vamos apenas pegar um exemplo de você ter um filho que está nas drogas. Agora eu quero dizer, a coisa mais natural a fazer, e que teria sido o que eu teria feito até Deus mostrar-me isso, seria orar para Deus libertá-lo das drogas. Ou para que ele desista das drogas. Mas eu acho que é uma maneira melhor de orar. Acho que o que devemos orar é exatamente o que Paulo orou. Eu acho que devemos orar para que eles saibam a altura, a profundidade, o comprimento e a amplitude do amor que Deus tem por eles. Podemos estar inclinados a pensar que Deus não pode amá-los até que desistam das drogas. Mas o ponto é que eles não conseguem desistir das drogas até que eles saibam que Deus os ama. Vamos lá. É disso que as pessoas precisam. Elas precisam saber o quão infinitamente, perfeitamente, incondicionalmente Deus as ama. Porque quem está usando drogas está abafando a sua dor. Sim, as pessoas podem se misturar com pessoas erradas, ficam viciadas nessas coisas, o álcool, comer demais ou não comer, ou sabe, seja o que for. Gastar muito dinheiro, dormir demais, muita televisão, há muitas maneiras de se esconder da realidade. Amém? Mas veja, não há nada melhor para as pessoas saberem que Deus as ama. Não há nada melhor. Então, cada pessoa que você conhece que não está vivendo como deveria, e comece a orar para que elas saibam a altura, a profundidade, o comprimento e a amplitude do amor que Deus tem por cada uma delas. E para que experimentem esse amor por si mesmas. Quando você sabe o quanto Deus o ama, você não tem nenhum desejo de continuar no pecado. Porque a Bíblia nos diz que o amor de Deus constrange a nós. Deixe-me dizer, eu faço um monte de coisas por causa do meu amor por Deus. Que eu não quero fazer, que não são fáceis de fazer, que eu acho que não seja justo fazer. Quantos de vocês estão comigo e entendem isso, o que eu estou falando aqui? Precisamos aprender a orar direito. É sempre bom orar a palavra de Deus. Creio que muitas vezes a razão pela qual não vemos respostas completas às nossas orações é porque nos recusamos a fazer a parte que Deus quer que nós façamos. Agora, tudo que você tem que fazer é pensar nisso. Deus disse a Abraão, Abrão, eu quero que você deixe o seu país, saia da casa de seu pai, fique longe de tudo que você conhece, está familiarizado, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Tenho algumas coisas ótimas para fazer em sua vida. Bem, sabe o que? Se Abraão não tivesse dado esse passo, então nunca estaremos ouvindo sobre Abraão. Mas para simplificar isso ainda mais, você sabe quantos lugares na Bíblia que alguém precisou de um avanço e Deus primeiro lhe disse algo que precisavam fazer para dar um passo de fé? Ele disse ao homem com a mão mirrada, estende o seu braço. Agora ele estava lhe pedindo que fizesse o impossível, e então, quando você pensa sobre isso, é como se esse cara tivesse duas escolhas, ele poderia dizer, não posso fazer isso. Ou ele poderia apenas ter feito assim, ó. Foi quando o poder de Deus veio. Porque ele estava disposto a fazer a sua parte. Ele disse para o aleijado andar. Quero dizer, para levantar-se, ele disse ao cego para caminhar até o rio. Ele tinha o hábito de dizer às pessoas para fazer coisas que não pareciam muito realistas. Eu acho que muitas vezes, em vez de apenas pedir a Deus, agora eu quero que você ouça isso porque eu acho que vai ajudar muito você. Muitas vezes, em vez de pedir a Deus para nos livrar de alguma coisa, nós precisamos perguntar a Deus se há alguma coisa que precisamos ver. E assim então mudar, que vai abrir a porta para a cura. E aqui estão 3 exemplos muito bons. Eu estava me sentindo muito mal por vários dias, orando fervorosamente pela cura porque eu estava muito mal e não obtendo resultado. Finalmente pedi a Deus para mostrar-me qual era a raiz daquele problema.
Imediatamente eu vi no meu espírito uma garrafa de ervas que eu tinha comprado na loja de alimentos saudáveis e estava tomando para me ajudar a dormir melhor à noite. E aquilo não estava dando certo para mim, eu acho que estava me fazendo muito mal, e no minuto em que eu vi isso no meu espírito, eu parei de tomar e no dia seguinte me senti bem. O meu marido uma vez teve algo que ele chama de nervosismo. Ele se sentia realmente instável e o fazia se sentir muito nervoso. Parecia que não era ele, e ele orou a respeito. Primeiro pediu, Deus cura-me, então ele orou para Deus mostrar-lhe se ele estava fazendo qualquer coisa. E ele estava bebendo 2 garrafas grandes de refrigerante que vinham de um restaurante todos os dias para ele. Uma marca conhecida que tem 1 tonelada de cafeína, e esse era o seu problema. Ele não precisava de uma cura, precisava de menos refri. Escute-me. A Penny sentada ali teve uma horrível dor de cabeça regularmente durante anos e anos. Ela tomou medicamentos, tomou vacinas, tomou alguns remédios que fizeram seus braços entorpecerem em certo ponto. E sabe, ela sofria tanto com essas dores de cabeça. Mas ela também punha 4 ou 5 pacotes de adoçante no seu chá gelado e no seu café. Ela parou com todas essas coisas e ela não teve mais nenhuma dor de cabeça. Por isso, não se recuse a fazer a sua parte. Você é um parceiro com Deus. E Deus sempre faz a parte dele. Quantos de vocês oram para se sentir melhor, mas o que você precisa é de mais sono? Vamos lá, não complique as coisas. Quantos de vocês estão orando para se sentir melhor e ter mais energia, mas nunca bebem água e comem muito açúcar? Não se preocupe, eu estou sem tempo. Veja, aqui está a coisa. Se nós continuarmos orando, pedindo por milagres, e Deus continuar dando o que pedimos, então nós sempre vamos continuar precisando de um. Mas se nós pedirmos sabedoria, Deus nos ajudará a sair do problema, mas então vamos chegar ao ponto em que nem sempre vamos nos incomodar de fazer a coisa errada. Vamos ter um grande louvor. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, piserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nješan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata,
Nježna ruka prirode vodi nas svrstanu kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zato mnogi tacu koji nas čini cijelotima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u preučavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spaljujem